Amigo assinante da TV Brusque, o programa de Dirley Silva, Estúdio Mais, está de volta. Nosso convidado hoje é o Orlando Soares Filho, presidente do SINSEB, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque, Guabiruba e Botuverá. SINSEB que está aí em várias lutas com os servidores, naturalmente, junto às prefeituras para melhoria de condição de trabalho e também a questão salarial. Nós vamos debater aqui com o Orlando Soares Filho como está acontecendo isso e especialmente nesse momento de situação difícil que o país, que o nosso estado, que a nossa cidade, enfim, a questão econômica das prefeituras, dos municípios está em pauta e nós vamos saber como que o sindicato está trabalhando isso. Orlando, é um prazer tê-lo aqui no programa. O prazer é meu, Delei. Naturalmente que outros assuntos relacionados ao sindicato também, que está aí com a ideia da construção da sua nova sede, melhorias no SINSEB e a luta trabalhista. Eu quero começar justamente por essa situação econômica que está acontecendo no Brasil e que, evidentemente, a gente está observando aí algumas prefeituras tomando atitudes aí de diminuição de custo, né? Diminuição de gastos. Aqui em Brusque ainda nós não tivemos nenhuma notícia de alguma atitude nesse sentido. Guabiruba já anunciou isso, inclusive trouxe aí um certo desconforto entre o sindicato e o município. Quero começar justamente por essa situação desse desconforto com a demissão de alguns servidores, inclusive um deles que tem ligação com o sindicato, Orlando. Exatamente, Dirley. Guabiruba vem passando, a gente está acompanhando por uma situação de queda de arrecadação e eu acho que fez a opção por cortar servidores que não precisavam ser cortados, porque aqueles 17 eles efetivamente trabalhavam, cumpriam a jornada e vai ter que substituí-los, vai ter que ter outros 17. Nós tínhamos no início do ano entrado em contato com o prefeito Matias, tentado negociar uma saída para essa situação. O prefeito informava que tinha pareceres da FECAM, tinha pareceres da ANVI, e nós tínhamos os nossos pareceres. E, infelizmente, no meio de uma negociação, o prefeito, de um dia para o outro, eu estava justamente com o Demétrio, vindo de uma cidade que tem problemas financeiros também, que era José Boatê. Nós tínhamos almoçado com o prefeito de lá, estávamos negociando o PEMAC naquela cidade, e no meio do caminho o Demétrio ficou sabendo que no dia seguinte ele não precisava mais comparecer, um auxiliar administrativo informou isso para ele, e que também os outros funcionários de lá, aposentados, não precisavam mais comparecer na prefeitura. Nós, claro, criou um mal-estar, como tu disse, Delei, porque imaginávamos que o prefeito iria nos comunicar: Orlando, eu vou ter que cumprir essa decisão, dou prazo desse mês aí para cumprir essa decisão e no final do mês, né? Mas não, ele simplesmente comunicou de um dia para o outro. Entramos na justiça por causa da estabilidade sindical do Demétrio, conseguimos uma liminar, uma antecipação de tutela para discutir isso. Então o Demétrio nos próximos dias deve estar retornando, porque a justiça vai comunicar esse fato à prefeitura. E quanto aos demais, nós encaminhamos um pedido para a prefeitura apresentar as portarias de exonerações dos servidores e as portarias de admissão, para que a gente possa fundamentar uma ação em favor também dos demais servidores aposentados. Depois que aconteceu essa demissão de servidores aposentados em Guabiruba, eu tenho acompanhado pelo site do SINSEB, que é o www.sinseb.com.br, algumas informações. Primeiro, que o SINSEB está alugando, se é que já não alugou, uma sala, um espaço em Guabiruba para efetivamente ter a sua sede lá. Já está definido? Vai ter um escritório lá. É dia 10 de agosto, nós teremos uma assembleia para definir que tipo de estrutura nós vamos ter em Guabiruba. Todos os sócios nossos estão convidados para conhecer o espaço e se aprovar uma delegacia sindical, que é isso que prevê o nosso estatuto, se aprovado uma delegacia sindical, a partir de então nós começaremos os trâmites legais
para ter também uma delegacia sindical em Guabiruba. Numa delegacia sindical, ela tem que ter certa vida financeira própria. Então a gente vai estar dando as condições para que Guabiruba também tenha um suporte lá para os seus associados. Hoje nós temos aproximadamente 210 filiados no município de Guabiruba e com a delegacia sindical a gente espera aumentar no mínimo em 100 pessoas o número de associados. Bom, continuando nessa linha de situações ligadas a Guabiruba e ao Sinseb, também no site chegou uma informação a respeito de denúncias de supostas ilegalidades relacionadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos professores, dos profissionais da educação. Que tipo de denúncia chegou para vocês e que tipo de apuração o Sinseb já fez? A entidade classista, ela tem assento tanto no Fundeb como no CAI, Conselho de Alimentação Escolar. E são dois conselhos que o sindicato dá especial atenção de lei. Chegou na nossa uma informação que desde o ano passado não havia ata, não havia reunião do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica no município de Guabiruba. Havia um conselho, mas um conselho para forma, só para aprovar. E não é isso a função do conselho. O conselho tem a função também de fiscalizar as contas da prefeitura. Não duvido que a conta Fundeb é um dos valores que mais entra dinheiro no município. Isso significa quanto por mês ou por ano? Olha, 25% da arrecadação. É um quarto da arrecadação que se gasta com o Fundeb. Certo. Então, só para teres uma ideia, toda a folha de pagamento de Guabiruba é do dinheiro do Fundeb. E deveria, pela lógica, sobrar um pouco, inclusive, para investimento, porque no mínimo 60% tem que ser com folha de pagamento. O que acontece é que em algumas prefeituras, o 100% está sendo gasto do Fundeb com folha de pagamento. É um repasse federal. Mas esse não é um procedimento ilegal? Gastar os 100% do Fundeb na folha? Não, infelizmente não. Deveria... ela tem uma forma de repartição de recursos ali, que quanto a prefeitura for mais pobre, mais vem recurso para fazer o bolo render. Então, com certeza, proporcionalmente, São Paulo ganha bem menos do que uma prefeitura do Nordeste, proporcionalmente, em número de alunos. Mas a ideia é acompanhar as despesas e a fiscalização desses recursos, porque isso tem que ser prestado conta e encaminhado para o Ministério da Educação. E a mesma coisa acontece com o Conselho de Alimentação Escolar. Nós estamos pedindo as atas de posse do atual Conselho de Alimentação Escolar, porque tem que ter representante da entidade classista. E nós não fomos convocados ou comunicados para indicação. E a nossa indicação, ela nos dá, vai tudo de lei. Não. Ela é feita uma assembleia, publicada em jornal de circulação regional. Fizemos uma assembleia e as pessoas se candidatam. E lá na assembleia a gente cria o critério também de eleição. E esse conselho, na verdade, está existindo em Guabiruba? Nós queremos saber, é obrigado a ter, a ter. Aqui em Brusque, por exemplo, a presidente do Conselho de Alimentação Escolar é a Tânia, a nossa vice-presidente, e um dos primeiros atos dela foi chamar todos os fornecedores do município de merenda escolar e dizer, nós vamos estar fiscalizando. Se a maçã que foi licitada não for adequada, se aquele ovo, que era para ser um ovo para tamanho padrão, for um mini ovo, nós vamos estar fotografando e denunciando isso, que a merenda escolar de Brusque não está sendo a que foi licitada. Mas esse é o papel, já estamos vendo aí uma situação que acontece em Guabiruba e em Brusque. Uhum. Depois o Orlando pode falar a respeito de uma denúncia que houve aqui em Brusque, e que depois o Sinseb foi averiguar se era verdadeiro ou não, e constatou-se que não tinha veracidade. Acho que você até divulgou lá na Rádio Cidade, numa entrevista comigo lá, essa situação. Que nós estávamos verificando algumas situações de merenda, e o que aconteceu foi que no depósito central tinha, e era a logística que estava com problema naqueles 15 dias, 20 dias ali. Parece que tem duas formas de entregar merenda no município de Brusque. Entrega no depósito central e o tino
que é o motorista que todo mundo conhece ali, ali da Rua Zambuja, vai entregando nos locais. Nosso amigo Tino, que é torcedor do Santos. Santos também aqui, Santista também. Santista também. E Vascaíno, mas esse de lado a gente chama de lado. Coisa, né? Feia. Mas aí o Tino tem que entregar essa logística que aconteceu ali do Tino, parece que o veículo deu problema. E a outra logística é que o próprio fornecedor, aqueles das verduras frescas, que vai entregar no local. Esse é o perigo. Porque se tu está licitando 30 quilos de tomate, tem que chegar aos 30 quilos de tomate lá, e não um tomate aquele que amanheceu 2, 3 dias na feira e depois vai para lá. E como é que faz daí? Se não tem, a gente tem a orientação de não receber, se não está dentro da qualidade. As merendeiras e o diretor de escola não tem que receber. Mas esse é o papel do Sinceb também, Orlando? Não, do Conselho de Alimentação Escolar, só que o Conselho de Alimentação Escolar o sindicato indica representantes para o Conselho. E o representante e o presidente do Conselho não pode ser cargo comissionado. Foi verificado dos representantes de conselhos, porque lá tem alunos, tem pais de alunos, tem entidades civis, parece que a OAB também tem uma vaga naquele conselho. Foi verificado e também o governo também indica os seus. Quem poderia ser candidato? E a Tânia, por causa que ela já tem a disponibilidade da liberação sindical, foi eleita entre eles para ser o presidente aqui em Brusque. Lá em Guabiruba, eu não sei quem é o presidente do Conselho de Alimentação Escolar, por isso que nós estamos pedindo essa imagem, queremos saber quem é o representante do sindicato. Mas lá em Guabiruba existe esse conselho, efetivamente? É obrigado a existir. Se não tiver conselho, não vem dinheiro da merenda escolar. Isso passa pela Câmara de Vereadores, inclusive? Ou não? Provavelmente, a lei de instituição e os critérios de eleição passaram pela Câmara de Vereadores. Tem que acompanhar lá. Certo. E voltando então a essa questão da Guabiruba, porque esse fato relacionado ao Fundeb já é de algum tempo, né? É do início desse mês de julho. Exatamente. O que conseguiu se apurar? Era verídica essa situação? Sim, a informação é que não está tendo reunião e informações ainda não oficiais dão conta de que quem tinha vínculo parentesco com um agente político lá, andaram trocando os representantes. Nós ainda não sentamos até hoje e verificamos que ações nós vamos tomar para frente. Mesmo porque essa situação do nosso delegado sindical, que não está, tomou mais tempo nosso nesse momento do que o próprio Fundeb. Mas faremos uma ação para acompanhamento do Fundeb e do CAI, e onde tomaremos uma posição com relação a essas duas situações. A Prefeitura emitiu alguma nota oficial de esclarecimento com o Sinceb sobre esse caso? Não. A única nota que temos foi que a secretária de Educação, que é servidora pública efetiva, se desfiliou do sindicato. Se desfiliou do sindicato? Bom, uma outra situação relacionada à Guabiruba também tem a ver com o banco de horas, que no site do Sinceb está da seguinte forma mencionada. Banco de horas de goela abaixo, não. Isso não pode nem na iniciativa privada e muito menos no serviço público. Tem que ter lei. E a lei tem que ser feita em parceria com a negociação com os sindicatos. No nosso caso, não houve negociação. A Prefeitura não apresentou proposta e chamou para negociar o banco de horas. Então, qualquer tentativa de implantação de banco de horas sem negociação, a lei não permite, já é a própria CLT, a própria lei nacional não permite. Chegou até a ter um caso aí que você mencionou na imprensa, de uma carta ameaçadora que foi deixada ali na sede do Sinceb. Já se descobriu o autor da carta? Já se tem alguma informação? Porque parece que houve até... O próprio Sinceb, naturalmente, deve ter feito um boletim de ocorrência. Fizemos um boletim de ocorrência, denunciamos ao prefeito municipal para que tome as providências e está com o nosso assessor jurídico, não sei ainda de lei, se já encaminhou para o Ministério Público, tomar as providências que achar cabível. Então, nós não interferimos na política pública do município. Não é nossa função, por exemplo, se o prefeito vai pactuar com o PEMAC, se ele vai estabelecer eleição direta ou indireta. Nós queremos saber as condições salariais e de trabalho do servidor público.
No caso, quando vem uma denúncia dessa, e que em tese não é assédio moral, nós não podemos, sob pena de omissão, não tomar providência. A nossa providência foi encaminhar para o Ministério Público, que vai tomar as providências que ele achar interessante. Nesse momento, a relação do Sinceb com a Prefeitura de Guabiruba é uma relação de conflito, Orlando? Não, Delei, o prefeito é um gentleman, ele é uma pessoa boa. E houve essa situação ali com o Demétrio. Acredito que o prefeito, ele tinha essa insegurança jurídica de saber se os aposentados deviam ficar ou não, mas com a decisão judicial vai ser cumprida e ele está dentro da lei. A partir do momento em que ele insistir, aí já vai parecer perseguição. Mas nesse momento, agora ele está embasado legalmente para dizer, não, eu vou manter os aposentados aqui porque tem uma determinação judicial. Ele está amparado se a preocupação dele era o Tribunal de Contas ou qualquer coisa parecida, porque a Justiça mandou retornar o nosso dirigente sindical, e eu acredito que aconteça a mesma coisa com os demais aposentados. Então, na realidade, a tomada de atitude do prefeito de Guabiruba foi para não incorrer num erro jurídico. Acredito que sim, a forma de lei. Eu acho que ele deve estar reconhecendo que de um dia para o outro não é humano. Eu sabia que amanhã não tá... Tinha gente que estava em processo de cirurgia, teve um outro que chegou lá e me informou que ele havia perguntado, prefeito, eu vou comprar um veículo. Eu posso ter garantia de comprar? Não, isso não vai dar em nada. 15 dias depois ele estava demitido. Então, foi essa forma que nos chateou e que nos deu mais motivação ainda para revertermos essa situação do Demétrio. Mas se ele tivesse nos dado um mês, o Demétrio continuaria trabalhando, porque em um mês foi decidido, a Justiça deu uma antecipação de tutela para o Demétrio ficar lá até o final da sentença. Então, talvez nós teríamos conseguido que os 17 ficassem lá enquanto se discutisse na Justiça. E por enquanto só voltou o Demétrio? Só o Demétrio. Mesmo porque a gente está aguardando os documentos da Prefeitura de Guabiruba para entrar com as outras ações. Estou conversando com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, aqui de Brusque, Guabiruba e Botuverá, o Orlando Soares Filho. Nós vamos ao intervalo e voltamos na segunda parte falando sobre as ações do sindicato. Estamos de volta com o programa de Dirley Silva, o Estúdio Mais, aqui na TV Brusque. Nosso convidado de hoje é o Orlando Soares Filho, que é o presidente do Sinceb. Eu tenho observado, Orlando, o Sinceb tendo uma atuação muito forte em Guabiruba. Naturalmente que Brusque, tudo começou, e até pelo tamanho da prefeitura, da organização, da estrutura aqui, é bem maior o número de filiados. Como é que está a situação em Botuverá? Botuverá está difícil, Delei. Poucos filiados, né? A gente fez uma negociação de database em janeiro, lá em Botuverá. Houve um reajuste de salário e mantemos uma boa relação com a assessoria jurídica lá, com o Rodrigo. E agora, no retorno do prefeito Nene, a gente quer voltar lá. E queríamos que... O prefeito tem uma ideia interessante lá, porque lá é um dos poucos municípios de Santa Catarina em que o regime não é estatutário. Eles são seletistas. Em tese, eles não têm cargo público, eles têm emprego público. Precisaria criar um regimento único lá, chamado Estatuto. E não tem. E a gente quer vender essa ideia lá para Botuverá. O prefeito, desde o começo, é favorável a essa ideia, mas ele encontra uma certa resistência. Lá eu até entendo justificável. Quando tu é estatutário, tu não tem um fundo de garantia. Só que tu tem uma série de outras vantagens que tu pode colocar no estatuto que a CLT não prevê. Como a própria estabilidade, a garantia de estabilidade para um estatutário é muito maior do que para quem tem um emprego público. O fundo de garantia
ele é um bolo que dá, em média, um salário por ano, por cada ano trabalhado. Isso porque eles depositam 8% numa conta de FGTS, e isso lá, depois que o cara trabalhou 30 anos, lá tem, em média, uns 30 vezes o salário da pessoa. Só que tu podes ter anuência, tu pode ter progressão de carreira, tudo isso, licença prêmio, prevê no estatuto que tu não prevê na CLT. Então, a gente está tentando negociar isso, mas principalmente do setor lá, que é o setor de obras, a gente vê uma certa resistência em trocar o fundo de garantia pelo estatuto. Mas a gente tem outros setores lá, como saúde, por exemplo, que estão nos procurando. Já fizemos 2 ou 3 reuniões esse ano lá, pedindo que as negociações aconteçam, para nós termos um estatuto lá em Guabiruba, lá em Botuverá. Você acha que Botuverá ainda vai longe essa discussão com os servidores? Haja vista essa diferença, essa divisão que há? Há uma divisão, e eu acho que nós ainda vamos estar na próxima database apresentando uma pauta de negociação, e ainda vamos ter esse problema de não estar definido o regime jurídico único lá em Botuverá, que deveria ser o estatutário, mesmo porque são poucas as cidades de Santa Catarina, parece que eu tenho conhecimento, parece que são 2, que não são estatutários. Com relação a essa situação de database, agora com esse clima de incerteza que nós estamos vivendo no país, essa crise, e prefeituras cortando gastos, né, enfim, você entende que o Sinceb terá dificuldade com Brusque, Guabiruba especialmente? Dilei, hoje eu estava escutando uma entrevista, se não me engano, do Bom Dia Brasil, estava com a TV ligada, e era o governador de São Paulo, Alckmin, e parece que eles estão fazendo uma reunião. A Dilma chamou os governadores, independentes da situação e oposição, para fazer um pacto da governabilidade, porque todos os estados estão com a arrecadação em queda. E ele disse o seguinte, que para cada ponto que o Brasil encolhe, dá 2 pontos para os estados. E é uma realidade. A gente vem acompanhando, por exemplo, nos primeiros meses aqui de Guabiruba e Brusque, que a arrecadação empatava a de 2014 ou estava menos do que 2014. E eu sou secretário-geral da federação, da FETRAMESC. Inclusive estou trazendo um curso do PEMAC aqui para Brusque, saiu lá de Blumenau, que é a nossa sede lá em Blumenau, e nós vamos estar trazendo 40 sindicalistas aqui para Brusque. Mas a gente conversa com os outros sindicalistas, e eles acompanham a arrecadação do município para poder saber quanto que eles podem negociar no ano seguinte. Em todos. A informação de todos é que a arrecadação vem caindo ou não está se comportando o suficiente para nós termos uma negociação mais tranquila ano que vem. Eu imagino que em Brusque também vai acontecer isso. Vamos ter uma das piores negociações database dos últimos anos. Porque se não arrecada, não vende, não entra imposto. Não entrando imposto, o dinheiro não encolhe dentro dos cofres públicos. E com isso, existe um limite legal hoje que é 51,13, isso já desde que foi implantado a Lei de Responsabilidade Fiscal no governo Fernando Henrique. E Brusque, nos anos anteriores, vinha tendo um crescimento de 13%, 14%, 15% ao ano. E a nossa folha de pagamento dos servidores públicos de Brusque, ela faz um crescimento vegetativo. Não te dando aumento, ela cresce 2%. Porque nós temos as progressões na carreira. Então, imagina, se não tiver um incremento de 13% na arrecadação, 14%, 15%, ainda tem um crescimento vegetativo, e a demanda também, né? Porque a todo dia tem que criar mais creche, tem que criar mais unidade de saúde, tem que melhorar os serviços e tem que contratar servidores. Então, nós temos tendo essa preocupação com relação à database 2016. Eu tenho ouvido dos sindicalistas o seguinte, está com dificuldade de pagar mais para o servidor público, então, isso em relação ao Estado, por exemplo, começa a diminuir o número de cargos comissionados. Mas os governos, e principalmente aqui no estado de Santa Catarina, têm dito que se acabar com os comissionados, também vai ter uma dificuldade na logística do trabalho do servidor público.
Você acha que para os municípios isso serve também, esse tipo de justificativa? Por exemplo, Serve. se diminuir o número, o número de comissionados. Quando tu atingir o limite prudencial de 51,3, tu tens que começar uma série de escadinhas assim que tu vai ter que reduzir. Número de cargo comissionado, por exemplo, eu te falei de José Boatê, certo. Lá o prefeito, a estrutura do governo diz que tinha que ter 10 secretarias, ele está com 5. Não tem nem secretária, o prefeito lá. E baixou um decreto que não iria mais fazer horas extras. Pode ser que o próximo passo seria cumprir uma jornada de 6 horas diária, alguma coisa nesse sentido. E aqui em Brusque também tem uma escadinha. Redução de gratificações, horas extras, cargos comissionados, contratados temporários e lá no fim pode inclusive ser a demissão dos concursados, né, por algum critério objetivo. Não pode ser, eu vou demitir aquele concursado e não aquele, mas por algum critério objetivo até chegar nesse ponto, que a gente espera que não aconteça. Espero que o Brasil não se torne uma Grécia amanhã, né? Em relação a essa situação de gratificações e horas extras, aqui em Brusque, o sindicato tem acompanhado isso? Está dentro da normalidade? Porque eu sei que você contou, voltando ao município de Guabiruba, que aconteceu uma coisa absolutamente estranha lá em Guabiruba em relação a essa situação de hora extra. Queria que você contasse sobre o que aconteceu em Guabiruba e se aqui em Brusque existe alguma situação semelhante ou já apareceu. A estrutura sindical, para ser mantida, ela tem a tal da contribuição sindical. Nós, no serviço público, nós mantemos com a contribuição sindical e mensalidades. A gente sabe que na iniciativa privada eles têm uma taxa assistencial, outros descontos anuais. Nós, no serviço público, a maioria dos sindicatos do serviço público é assim. Mas nós acompanhamos aquele desconto do dia do trabalho em março, que é descontado um dia para as entidades de classe, que é dividida. Inclusive vai uma parte para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. A gente verificou em Guabiruba um fato estranho, que um servidor com R$ 1.350 de salário tinha R$ 2.000 de horas extras. A gente está terminando de fazer esse levantamento, mesmo porque a gente está querendo saber se eles descontaram certo lá do dia, né? E estamos fazendo uma planilha, e essa planilha depois vai gerar um documento que a gente vai ver o que vai fazer com a nossa assessoria jurídica. Mas tem gratificações, por exemplo, no RH lá de Guabiruba, são 2 funcionárias e as 2 funcionárias ganham gratificação de 50%. Situação estranha. Então, a gente vai estar analisando a situação. Em Brusque também não é diferente, existe o tal do artigo 87, se tu for ver no diário do município, gratificação de 50%, gratificação de 20%, gratificação de 30%. No Estado também tem isso? Mais de lei. O cargo comissionado ele já não recebe, prata lá, mas por que mais essa gratificação? Porque ele vai precisar de um terno, porque ele vai precisar de uma roupa diferente. Não sei por que essa gratificação além do salário. Vou dar um exemplo. Um diretor que ganha R$ 6.000 pode ganhar até 50% a mais de gratificação de representação. Representar o quê? Ele já está representando o cargo dele. Então, não é... A lei não especifica Estamos pedindo essa lei e não conseguimos descobrir. Diz que tem uma lei de 2013 que não se consegue. Aqui em Brusque você está falando? Tem, aqui em Brusque. A gente está com 2 dificuldades de conseguir uma lei, que está com o doutor Cláudio. A lei do pernoite e essa lei por exemplo, o pessoal vai para jogos abertos, né? Aí dorme lá, é hora extra, não é hora extra? Como é que faz para aquela pessoa que fica fora de casa pernoite? Mas como dificuldade? Porque precisa de um decreto e eu não consegui esse decreto, ainda não consegui esse decreto. Mas o decreto é o quê? Secreto? Secreto, deve estar lá no... Existe isso? Agora os decretos eles são obrigados nas leis municipais, hoje tem pela transparência, mas até 2013 se publicava no mural da prefeitura, aquele quadro verde que a gente passava lá. Então, não conseguimos ainda qual é o número do decreto e que decreto que regulamenta a gratificação de representação no município de Brusque. Eu precisaria saber desse, porque o cara já ganha para estar lá representando o cargo comissionado. Eu sou diretor do departamento de obra, mas
Que critério que eu tenho para ter mais 50% em cima desse cargo de 6 mil ou 5 mil que eu recebo lá? Por exemplo, hoje um diretor do Departamento de Obras em Brusque recebe quanto? Então, de 5, 6 mil reais. Qualquer cargo de diretoria dentro da prefeitura, dentro da estrutura do município de Brusque, é 5 mil reais? Não, tem secretário, diretor, coordenador e chefe. Mas né? de diretor? Na faixa de... Tem os diretores geral, que é um pouco mais ainda. Tem diretor geral e diretor. Então, um diretor ela acaba quase chegando a um salário de secretário? Chega se ganhar salário de diretor mais 50% de gratificação, chega a 9, 10 mil reais em Brusque hoje. Mas com o secretário isso não acontece? Não há gratificação para o secretário? Eu acho que tem, Delei. Não saberia informar que eu não peguei folha de pagamento. Mas entendo que essa lei, eu queria entender se essa lei permite que o secretário também tenha essa gratificação de até 50%. É que nesse momento difícil do país, eu penso que os municípios, todos, Brusque, Guabiruba, Botuverá, tem que excluir isso, né, do momento. Também sei, Orlando, eu penso que você vai concordar comigo, que tem situações que você não vai conseguir um profissional de qualidade, né? Por exemplo, um secretário, alguém que possa trabalhar numa área que ganha aí 10 mil reais, se o cara na iniciativa privada está ganhando 15 ou 20 mil, como é que você vai tirar um profissional de boa qualidade se ele já está bem remunerado? É difícil, né? É difícil. Um advogado, ele vai perder a clientela. Vou dar um exemplo assim, o professor Rogério Ristoff, né? Ele, quando ele assumiu a administração pública, ele não pôde mais fazer advocacia privada. Teve que renunciar. Renunciar. E agora ele vai começar do zero, provavelmente, né? Fazendo os clientes dele. É certo que ele é professor, então tem uma continuidade. Mas alguém que é contador, que tem um escritório de contabilidade, ele vai ter que deixar na mão dos empregados, alguma coisa assim, mas renunciar lá, trabalhar aqui e depois começar do zero, né? E perde. Quando tu perde espaço no mercado, depois para conquistar de novo não é fácil. Então a gente sabe dessa dificuldade. E no caso do prefeito Prudêncio, eu acho que a dificuldade dele foi maior ainda, porque era interino. Eu largar tudo por, não sei, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ainda era com a situação de interinidade. Quando tu monta um governo, no início do mandato, como a gente acompanhou do prefeito Paulo Êcio, ele foi eleito em outubro e ele teve até início de janeiro para convencer as pessoas que foram convencidas tiveram 2 meses para se preparar ali a sua transferência da iniciativa privada para o serviço público. Aqui não aconteceu nessa gestão e ainda persiste a eternidade, a gente não sabe até quando, né? Estou conversando com Orlando Soares Filho, presidente do Sinceb. Nós vamos ao intervalo comercial, depois do intervalo nós vamos falar sobre segurança no trabalho, no serviço público, até porque tivemos uma vítima nesse mês de julho, lá no Zoo Botânico, lamentavelmente, senhor de 51 anos, né? Lamentável, sobre isso, sobre a questão da insalubridade, que parece que o Sinceb obteve uma conquista aí para os serventes e merendeiras. Enfim, vamos tentar ainda saber sobre os projetos do Sinceb para 2015 ou 2016. Depois do intervalo a gente volta. De volta com o programa de Dirley Silva no nosso último bloco. E infelizmente ou felizmente, sei lá, a gente não consegue destrinchar tudo que vem para perguntar, para conversar. Isso é bom, significa que o sindicato está trabalhando, tem bastante ações e a gente pode fazer um outro programa sobre isso, né, Orlando? Orlando, um fato lamentável aconteceu agora nesse mês de julho, foi a morte de um servidor público, se não me falha a memória, lá da Águas Claras, até não sei... Acho que é o Legário, isso dele, né? Acidente de trabalho ali no Zoo Botânico. E no final do ano passado, tivemos um em Guabiruba, também um acidente fatal. Isso. Um operador de máquina que espremeu dentro da vala um servidor também, né? 2 situações recentes que... Além de aqui queria registrar também o falecimento do seu Décio Campolino, verdade, que foi uma perda para o movimento sindical, um sócio fundador do sindicato, um dos fundadores. Que tipo de ações o sindicato tem trabalhado, tem se preocupado com relação à segurança do trabalho? Que é algo pouco mencionado, mas imagino que o sindicato trabalha isso também, é pouco mencionado porque se nós olharmos no registro,
nas últimas administrações, eu não me lembro de acidentes fatais, que certamente acidentes de trabalho devem acontecer diariamente. Agora, que ocasione uma fatalidade e vire uma informação, acho que, não sei... Eu lembro daquele caso lembra do lixo, que o cidadão botou a mão lá, uma vez que quando a prefeitura ainda administrava o lixo, que a mão dele foi para dentro. Mas isso faz muito tempo, anos, né? Depois tivemos um caso em 98 também, de alguém que se contaminou com HIV, coletando lixo também da prefeitura. Mas assim, poucos os casos assim que levam à fatalidade, né? Estava acompanhando um caso do seu Venera, que saindo da prefeitura, bateu com a cabeça, caiu de bicicleta e bateu com a cabeça na calçada. Está com um problema sério também, a gente vem acompanhando. Mas assim, esse caso assim que... outros casos de desbarrancamento também de valas aconteceram, vitimaram assim, mas de forma de acidente, não fatal, né? Uhum. E essa vítima fatal aconteceu na sexta-feira. E uma coincidência assim, ali quem coordena é o Marciano, ali no Zoobotânico, uma pessoa espetacular ali, a Márcia Zen, e por coincidência ela tinha solicitado que o Joel do RH, o Paulo da CIPA e Segurança do Trabalho e o sindicato tivéssemos uma reunião essa semana lá para esclarecer a situação, como é que funciona o sindicato, como é que funciona a Segurança do Trabalho, como é que é o RH do município, como é que funciona a hora extra, que é aqueles problemas que eles trabalham sábado, domingo. E não chegamos a fazer essa reunião, a reunião deve estar acontecendo agora, quem está lá acompanhando é a vice-presidente, mas era uma reunião programada, não era uma reunião que surgiu após isso. E infelizmente na sexta-feira a gente ficou sabendo que um servidor do Zoobotânico sofreu um acidente, aparentemente não era grave, assim, ele mesmo, pelos sintomas, não dizia que não era grave, e que na segunda-feira, fruto desse acidente que aconteceu na sexta, ele veio a ter a fatalidade, né? Foi uma vítima fatal. Mas o sindicato tem ações relacionadas a isso? Temos. Primeira ação que nós fizemos, e devemos até o governo anterior, foi essa preocupação de criar no Estatuto do Servidor Público a figura do técnico em segurança e saúde do trabalhador. E criou-se uma estrutura que no começo era dentro do departamento de obras ali na subida do Parque da Caixa d'Água. Hoje nós estamos lá na antiga Recicle. E tem um quartinho lá com o técnico de segurança e com todos os EQPIs, os equipamentos de proteção, e bem equipado de lei. E esse técnico tem essa função de estar cobrando os equipamentos. Se tu for ver, tu não encontra mais os servidores andando, balançando em cima de caminhonete. Hoje eles vão de sprinter para os locais de trabalho, os carros têm uma extensão na cabine para que o servidor vá dentro dessa extensão, e alguns ainda que vão, eles têm uma cobertura ali atrás, vão sentado ali, já é um diferencial. Isso fruto desse técnico que foi previsto no Estatuto em 2009, demorou um pouquinho, porque em 2010, 2011 a gente pedia na nossas databases, e como a prefeitura estava implantando o concurso, o técnico de segurança do trabalho demorou um pouquinho mais do que as demais categorias, mas foi implantado. E agora em 2014, se não estou enganado, nós tivemos a primeira CIPA, foi criada uma CIPA dentro do município, um fato histórico. E o sindicato acompanhou inclusive a eleição dos representantes da CIPA. E não tenho dúvida que esse fato vai ser analisado lá por essa comissão de funcionários da CIPA para apurar esclarecimento, eventuais falhas, que podem acontecer independente de toda a segurança do mundo ou não, mas a gente tem hoje como apurar isso, graças a essa estrutura que foi criada. O técnico de segurança do trabalho, que agora já são 2, e a CIPA, que foi criada também. Bom, só para registrar o nome do servidor, que acabou perdendo a vida depois do acidente, ele sofreu o acidente, foi hospitalizado e no hospital acabou falecendo, é o José Olegário, ele tinha 51 anos. Bom, o Sinceb, segundo informações aí da assessoria de comunicação do Sinceb, conseguiu uma vitória aí de insalubridade para os serventes e merendeiras. Eu me recordo que essa situação aí é algo que você já vem falando, se a minha memória
não estiver com algum problema de insalubridade, faz uns 2 anos, você vem falando sobre isso ou mais até. Mais, parece uma daquelas novelas da extinta Tupi, que não terminava nunca, né? Pois é, isso aí já está se arrastando há tempo, então. Eu vou te dizer, que já vem se arrastando desde 1992. O primeiro laudo e que deu um valor considerável para os servidores públicos na prefeitura foi em 1992. De lá para cá nós tivemos processo da insalubridade, processo da diferença da insalubridade, e agora em 2009, 2010, a gente fez um processo para os agentes comunitários de saúde de insalubridade, e temos um processo também de forma, aí a gente não é coletivo, um processo individuais, porque na mesma unidade escolar nós temos as que entraram antes de 2010 que têm insalubridade e as que entraram depois de 2010 que não têm insalubridade. Então, essa vitória dessa servidora é que ela era desde 2001 ACT, ganhava insalubridade, e em 2010 ela passou se efetivou como prêmio, não ter mais insalubridade. Então, o acordo da administração era que ele não iria tirar a insalubridade das que já tinham até sair o laudo definitivo, mas que as contratadas daqui para frente já teriam como condição de saber que não iria pagar até ter o laudo definitivo. E só que teve essas situações de quem já estava trabalhando como ACT, as condições de trabalho não mudaram, elas ganhavam insalubridade e se efetivaram e passaram a não ganhar. Então, a gente apresentou essa documentação e tivemos uma decisão em primeira instância que deve ter recurso, porque que pague a insalubridade desse período, haja vista que as condições de trabalho da servidora não mudou e simplesmente tiraram a insalubridade. E isso é retroativo quando vem? Retroativo 5 anos da data da propositura da ação. Agora, por que o governo que se ganha uma vez, o governo acaba entrando com uma outra ação para... não é interessante que não entre com ação nenhuma e já pague isso, porque lá no final vai acabar dando ganho de causa mesmo para o servidor? Nesse caso... Seria essa a lógica ou não? Ou é a obrigação do município da fazer os laudos, fazer os laudos e o sindicato acompanhar e se entender que os laudos não foram perfeitos, daí entrar na justiça. Certo. Mas a gente tem um laudo hoje da insalubridade da saúde. Na saúde está praticamente fechado, com exceção hoje de uma categoria, as agentes comunitários de saúde, que nós fizemos um laudo, uma amostragem, pegamos uma unidade e fizemos uma amostragem. E a prefeitura fez de todas as unidades. Mas aí o Sincep faz um laudo, a prefeitura faz outro? Sim, porque um laudo, quando ele é administrativo, ele é unilateral. Não deveria ter um laudo que viesse de fora, que não tivesse nenhuma... Mas é de fora. É de fora. Mas eu digo, o Sincep contratou um laudo. E a prefeitura contratou outro. São obrigados a fazer isso? Não, foi um acordo de uma database, acho que é de 2013 ou 2014. Mas não seria... Quem é que julga isso? Que justiça? Qual delas? A gente chegou num acordo na database de 2013, se eu não estou enganado, que sindicato e prefeitura iam fazer um laudo independente e acompanhar. Então é um acordo... Um acordo. Nós fizemos, a prefeitura fez um laudo, nós praticamente fechamos em todos da saúde, todos com exceção das agentes comunitárias de saúde. E quando há um gol de lá, um gol de cá, vai para os pênaltis a justiça. Então a justiça vai fazer um terceiro laudo só das agentes comunitárias de saúde. Eu acho, às vezes, uma coisa que, por exemplo, tanto a prefeitura como o sindicato gastando, que isso deve ter um custo alto, sim, imagino que deve ter, quando se deveria... bom, enfim, é um processo que tem que ser justo, né? Eu, por exemplo, o que deveria ser agora com essa CIPA, que tem 2 anos, era esses laudos passarem pela CIPA, porque ali os laudos, eles também dizem por que ela tem insalubridade. Às vezes, uma simples colocação de sapatão, de EPIs, de óculos, já resolve. E a gente tem uma certa resistência. Ninguém é ingênuo aqui de dizer que o servidor vai perder 300, 400 contos, não vai ficar... vai ficar satisfeito. Vai ficar insatisfeito. Insatisfeito. Então,
mas a função do sindicato, ele não tem como não ser aquela de proteção e segurança do trabalhador. Nada paga uma vida, nada paga uma redução de expectativa de vida. Então, não é por causa de R$300 por mês que tu vai reduzir a tua expectativa de vida em 10 anos, 5 anos. Então, a nossa função enquanto entidade sindical é segurança, saúde e qualidade desse trabalho. Então, parece assim, muitas vezes, até para o trabalhador, ele não entende que estás tentando tirar a minha insalubridade. Não, estou tentando garantir que a tua qualidade de vida seja maior do que se tu estiver exposto diretamente a situações insalubres. Por exemplo, nós temos aí, né, de lei, o nosso servidor da obra quebrou um tubo, ele está lá dentro daquele esgoto. Tem que dar uma condição mínima para que ele tenha um EPI adequado para estar lá dentro 1 dia, 2 dias, 3 dias dentro daquele esgoto. Certo. Isso é obrigação. Né? Obrigação. E não tem como não dizer que não está exposto a uma bactéria e uma redução de expectativa de vida, se ficar exposto 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquilo lá diariamente. Consequência desse tipo de trabalho. Orlando, nós temos ainda 2 minutos de programa. O sindicato Sinceb, realmente, a gente percebe, o cidadão, nós da imprensa, enfim, a comunidade, que sob o teu comando e essa diretoria aí, agigantou-se, né? Quem viu o Sinceb lá no início dos anos 2000, aí, nossa, é uma diferença. Você falou, por exemplo, sobre esse negócio da insalubridade desde 92? 92. Mas contigo os processos estão acelerando porque você está à frente. O sindicato hoje tem uma sede própria, né? Paga, uma sede própria e paga. E agora também com um projeto de aumento, de melhoria nessa sede. Eu até tive acesso a esse projeto, você mostrou para mim esse projeto, né? E eu achei assim muito ousado, porque é uma modificação. Quem vê hoje o sindicato e pode ver daqui a algum tempo, conta para a gente sobre esse projeto e também qual é o prazo de começar a fazer isso e tem dinheiro para fazer? A gente procura sobreviver com as mensalidades do sócio. Eu, a Tânia, que somos liberados, nosso salário é o salário que como se estivéssemos trabalhando. E mantemos então assessorias, mantemos dentista, mantemos os funcionários e a estrutura em geral, né, com as mensalidades. E economizamos anualmente o valor da contribuição sindical que entra para o sindicato. Desde que a gente adquiriu a sede em 2010, a gente vem acumulando um recurso. Temos hoje aproximadamente R$500 mil. Desses R$500 mil, no mínimo 100 mil a gente faz de um fundo de greve, um fundo de luta, né? Mais em torno de R$400 mil. O que nós imaginamos que dê em torno de 25 a 30, pouco mais, por cento do prédio que a gente quer construir, de 2 pavimentos lá. Dá para pelo menos erguer o galpão. E vai ter, ano que vem vai ter contribuição sindical, no outro ano vai ter contribuição sindical. A gente espera, assim, com esse projeto, erguer nesse primeiro momento o galpão de 2 pavimentos e já em cima da atual sede, já conseguimos fazer as estruturas internas para mudança quando tivermos em cima local habitável, desmontamos embaixo daí a atual sede e aos poucos nós fazemos essa mudança das atuais estruturas, das atuais condições para a nova estrutura daí do sindicato que vai ser construída ali onde está a atual sede. Você acredita que em quanto tempo você terá esse sindicato todo pronto, do jeito que vocês sonham, do jeito que vocês querem? Eu imagino que em uns 2 anos a gente consiga ter uma estrutura legal já no sindicato, inclusive hoje a gente agradece muito ao VEC, que é um parceirão, além de ser da Força Sindical, também daqui do Fórum Sindical de Brusque, eles vêm nos cedendo a estrutura dele, mas quem sabe em 2 anos, 2 anos e pouco, a gente já tem uma database dentro do nosso sindicato, com os servidores sentados, acomodados, discutindo lá uma manhã inteira, um dia inteiro, a pauta de negociação. Hoje a gente pede emprestado os locais de reuniões.
Fizemos muito na Câmara de Vereadores, também todos os ex-presidentes que passaram, né, foram parceiros do sindicato, cedendo ao plenário da Câmara. E eu acredito que em 2 anos a gente tem essa sede de lei. Conversei com Orlando Soares Filho, presidente do Sinseb. Orlando, muito obrigado. Eu que agradeço também. Falamos sobre o Sinseb, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque, Guabiruba, Botuverá. Amigo assinante da TV Brusque, grande abraço. Voltamos na próxima semana com mais um assunto de interesse da nossa comunidade. Até lá.